Olá, está começando mais um Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje aqui comigo, uma pessoa incrível vai falar um pouco da história dele, superação, desafios e sucesso. Principalmente sucesso, que a gente vê a ascensão da empresa dele. Aqui comigo o Diego, falar um pouco da escola Master Method, que venceu esse ano mais uma vez o Prêmio Imagem. Bem-vindo, Diego. Muito obrigado, muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da história, compartilhando um pouquinho da história da escola, da minha história um pouquinho de empreendedorismo, né? É por aí. Eu falo sempre que a gente precisa de bons exemplos, de referências. O mundo está precisando disso. Sim, e com certeza. A nossa contribuição aqui chamar pessoas que fazem a diferença no mundo. Uhum. Perfeito. Começa um pouquinho contando pra gente sobre a sua formação, sobre o início da escola, como tudo começou. Fala pra gente. Legal. Eu gosto de brincar que tudo começou, acho que quando a minha mãe me deu o nome, né? Diego. Porque numa pesquisa, uma vez brincando assim na internet, como que é seu nome? O que significa seu nome, né? Tá. Descobri que Diego vem de didatos, né? E que é didática e que ensina, aquele que ensina, né? Eu falei assim, olha, minha mãe já sabia que eu ia ser professor, né? Caramba, que legal. Eu brinco com isso, mas a minha história, ela começa desde pequeno, eu sempre gostei muito de ensinar, eu gostava muito de brincar de escolinha. Tá. Meu irmão, coitado, né? Tudo... ele era o primeiro, né? Vem cá que eu vou te ensinar tal coisa, senta aí, brincava de escolinha com ele, né? Entendi. Então, assim, esse professor nasceu em mim desde pequeno, sabe? E na escola mesmo, assim, desde o início, eu sempre tive essa coisa de liderança, assim. Eu sempre estive nas atividades escolares, vai ter tal evento, eu sempre... Não, então vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre engajado com as atividades escolares, com os eventos, vai ter formatura, não, vamos nos organizar assim, vai ter festa junina, vamos... Então, assim, eu sempre gostava de estar ali na organização, de participar, né, dessa... Então, eu sempre gostei muito de planejar, de participar, de colocar a mão na massa e de estar ali na liderança, né, ajudando a galera e ver o resultado. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, muito focada em resultados e eu vejo isso desde criança, sabe? Todos os traços de empreendedor, então. Sim, hoje eu vejo isso, né? Hoje o Diego de hoje olhando para trás, né? Porque assim, eu sempre fui o nerd, né, da sala. Um dos, né? Sempre tinha meia dúzia de nerds ali. Mas eu, apesar de ter esse perfil de super estudioso, de querer estudar, querer entender, né? Gostar muito ali das matérias escolares, eu gostava bastante também de interagir com o pessoal. Então, eu sempre tive esse meu lado social ali, bem desenvolvido ali também. Eu gostava de estar com o pessoal. Eu sempre fui muito de pessoas também. Então, eu sempre percebi bastante isso. E desde criança... meus pais, eles sempre foram muito empreendedores, assim, também, né? Minha mãe sempre foi executiva de vendas lá, quando eu era criança, ela era executiva de vendas, então sempre tinha muita gente em casa por conta das vendas e... Já tinha essa referência. Já tinha, e eu gostava de ajudar. Então, por exemplo, ela não estava em casa, vinha o pessoal e eu gostava de ajudar ela, né? O meu pai também tinha os negócios deles na área de alimentação, assim, eu sempre estava ali envolvido. Minhas avós, né, também ali, eu gostava de ajudar, então eu sempre tive essa coisa ali de estar junto com eles e querer ajudar e querer participar daquilo de alguma maneira, né? Então então vem desse berço um pouquinho também essa questão do empreendedorismo. Eu brinco, eu e meu irmão gostava de vender de tudo. Né? A gente, tipo assim, vamos vender geladinho, né? Então a gente ia lá, pegava umas moedas lá que a gente tinha ganhado para comprar doce e ela comprava aqui suco, fazia geladinho, vendia. Mas eu acho isso muito importante. E assim, e os nossos pais deixavam, sabe? E falavam, não, vai lá mesmo, faz isso. Sentiu né? Exato. O valor ali do trabalho. Uma tia lá falou assim, nossa, eu vou plantar tantos pingos de ouro lá, tal. Eu falei, não, pode deixar que eu planto isso aí pra você, ó, vamos, vai ficar... Fui lá, a gente plantou uns 200 pingos de ouro pra ela, mudinha, fez mudinha pra ela. Então, assim, tudo que a gente viu oportunidade, a gente tava lá empreendendo, né? Desde pequenininho, eu e o meu irmão. Então, assim, desde pequeno, a gente vem com essa base que
que estimula a gente, né? Sim. Então, a gente vê o quanto é importante, né, os pais estimularem essa questão do empreendedorismo, de lidar com as coisas, de tomar decisões, né? E voltando aí para a questão, né, da formação, então, desde a escola, eu sempre gostei muito de estudar, né? Todas as disciplinas. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu era uma criança meio estranha, né? Porque eu nunca tive... Eu não tinha nenhuma disciplina que eu falasse, nossa, eu não gosto disso. Eu simplesmente ia lá e estudava. Eu não pré-julgava aquela, tipo, se tá ali é porque deve ser importante. Humanas, exatas, não, sempre gostou de Sempre tudo. gostei. Eu falei assim, não, vamos estudar. Tá. Né? Tinha coisa que eu tinha dificuldade, é claro, né? A gente não tem facilidade em tudo, mas o que eu tinha dificuldade aí que eu queria entender mais ainda, né? Então essa coisa do desafio, né? Não acredito que eu não entendo isso. Isso aqui eu vou melhorar, eu preciso entender isso. Então eu sempre tive essa coisa assim com a aprendizagem, né? E eu queria, tipo assim, ó, eu terminava de fazer minha atividade, eu queria ajudar meus amigos. Então eu já ia na mesa de fulano, vem cá, tipo, eu queria ajudar. Então eu sempre gostei disso, né? Então, por isso que eu falo que a escola primeiro ela nasceu dentro de mim, sim, sem dúvida. né? E juntou com esse empreendedorismo que também veio sendo desenvolvido e que culminou aí na escola, né? Hoje. Mas assim, ela nasce lá em mim e a gente vai pensar. Aí eu comecei a planejar, né? Eu falei assim, nossa, eu quero ter minha escola, então o que eu preciso para isso, né? Aí que eu percebi, falei, não, preciso realmente seguir essa questão acadêmica. Então foi onde você tinha já o sonho de ter uma escola lá atrás. Quando eu tinha os meus 14 anos, foi quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, assim, já. Eu já estudava inglês desde os 7 anos de idade. Poxa. Eu já estudava inglês desde os 7 anos de idade, que eu fui bolsista com a professora Neila. Um beijo para Neila. Legal. Que ela me deu essa oportunidade de ser bolsista, porque na época era muito difícil um curso de inglês na época, né? Vamos pensar aí em 1997, né? Então era caríssimo, né? O material didático era muito caro e eu tive essa oportunidade, né? Ela viu essa habilidade ali em mim e falou assim, não, vamos lá. E eu comecei a frequentar as aulas, tudo. Comecei a estudar inglês, né? E me apaixonei assim pela língua de uma maneira absurda, né? E aí eu fui seguindo com aquilo e quando eu tinha ali meus 12 anos, eu lembro que eu cheguei na direção da escola e eu falei assim, era lá no Lina Bósica Nova. E eu falei assim para a diretora, eu quero fazer um projeto para dar aula de inglês aqui. Né? Falei para ela, com 12 anos de idade. Aí eu falei, eu quero fazer um projeto, eu sei que tem amigos da escola aí, alguma coisa assim, como é que eu faço para participar, né? Aí ela falou, mas como assim, né? Não, mas vamos lá. Aí, é claro, o programa Amigos da Escola era um programa que realmente tinha ali Era esse propósito mesmo. Exato, mas era feito por professores que estavam na faculdade, não era, né? Certo. Então assim, até alguém que fosse da comunidade que quisesse ajudar, mas que tinha alguma formação, não uma criança de 12 anos indo lá para alguma coisa, né? E aí eu falei, não, mas vamos lá, eu quero ajudar, eu já estudo inglês, eu queria ensinar, né, tal. E aí eu lembro que ela falou, não, então vamos, ó, pode ser de sexta-feira na biblioteca? Eu falei, pode. 2 horinhas? Pode ser, então. Então eu fechei um horário com ela, aí eu passei de sala em sala da escola, oferecendo, falando quem queria fazer isso pro pessoal de 1ª a 4ª série. Era tudo menor que eu, né? Sim, sim. Aí eu falei assim, aí tiveram assim uns 6, 7 interessados, né? Poxa. E aí começou, isso eu tinha 12 anos, e eu fiquei aqueles 2 anos ali já fazendo aquele trabalho com eles, e ensinava as palavrinhas, ensinava a falar algumas coisas bem simples, né? E aí eu já comecei a sentir aquele desejo de realmente, eu acho que eu encontrei o que eu quero fazer, né? É por aqui que eu quero ir mesmo. E aí, com 14 anos, eu comecei a fazer o estágio numa escola da cidade, na época. E aí eu comecei a dar algumas aulas ali, e aí foi quando eu realmente entrei. Então, assim, o ano que vem eu já completo 20 anos de sala de aula, se eu contar desse período, né, em termos de experiência de sala de aula. Sim. Né? Então, e aí, com isso, eu falei assim, lá para os meus
15, 16, eu falei assim, não, eu quero ter minha escola. Um dia eu vou ter minha escola e eu já coloquei isso na minha cabeça que um dia eu ia ter minha escola. Super cedo. Sim, eu falei assim, não, eu quero ter porque eu gosto e eu gostava de ver aquela movimentação escolar. Sim. Não tinha noção do que era. Né? Uma coisa, tipo assim, uma coisa você vê e fala assim, nossa, é muito bonito, né? Eu achava bonita aquela movimentação, mas eu não tinha ideia da seriedade e do comprometimento, não tinha ideia ainda do que era realmente o business ali, né? Naquela idade a gente não tem. Mas aí nisso eu falei assim, não, eu preciso me aperfeiçoar para isso. Foi quando eu entrei no Senai, fiz todos os cursos de administração. Todos os cursos de secretaria, PCP, né? Planejamento e Controle de Produção. Eu fui fazendo todos os cursos que tinha na área administrativa, porque eu entendia que eu precisava entender de administração para poder ter minha escola. Né? E ali eu sempre fui buscando. Então eu tracei como se fossem algumas metas, assim, pensando, não. Para eu ter a escola, o que eu vou precisar? Vou precisar disso. E eu corria atrás, falava, não, eu trocava, tipo, não, em vez de fazer tal coisa, eu vou fazer isso. Aí meu pai ia lá, suava um pouquinho, meu pai e minha mãe, para me ajudar naquilo, né? E aí eu já estava ganhando um troquinho por conta de algumas aulas, né? De reposição, de ir ajudando. E aí eu fui, né? Fui investindo naquilo. E dentro dessa escola que eu entrei, era uma escola que tinha informática. Eu comecei dando aulas de informática, né? Não foi nem de inglês aí nesse estágio, né? Estágio nessa escola. Nessa escola da cidade, isso. E que nem tem mais essa escola, enfim. Mas aí eu comecei nessa escola e eu fui fazendo todos os cursos. Assim, tudo que eu falo, não, porque isso vai ser importante, Excel vai ser importante, Word vai ser importante, porque aquilo vai ser importante. E fui, tipo assim, tudo que eu achava que ia ser importante, tipo, eu fui fazendo, né? Formação. E fui, exato, eu fui aprendendo. Tudo. Exatamente. Então eu fui ali buscando o máximo de formação possível. Então eu sempre tive essa visão de que para eu conseguir o que eu quisesse ia ser por meio da educação. Né? Então eu tinha isso para mim, assim. Então eu precisava estudar, precisava dar um jeito de fazer tal curso. Aí nessa época eu já tinha computador, então eu ficava sempre pesquisando as coisas. Já começava a inventar nome da escola. Era que ano que foi isso, mais ou menos? Nossa, isso foi 2004, 2005. A internet estava ali começando. Exato, eram os primórdios. Exato, era bem o início ainda. ali. Era internet de escada ainda. Sim. Né? E aí eu comecei ali, tipo, buscar de todas as maneiras, né? Isso aí. E aí quando, né, terminei o colégio, falei assim, agora eu vou realmente estudar, né, aqui, me aperfeiçoar para conseguir ter a minha escola, né, para eu conseguir alcançar isso daí. Então, aí eu tinha duas opções. Eu tinha ali fazer a licenciatura, mas eu já estava na sala de aula há algum tempo, já tinha aprendido um pouquinho de métodos de ensino e tal, e eu quis olhar para a língua de uma maneira um pouquinho diferente. Foi quando eu fui fazer o bacharel em tradução. Então, eu acabei me formando na graduação como tradutor. Né? Então, assim, por graduação, né, por formação, eu sou tradutor da língua inglesa. E aí eu terminei. Aí, durante esse período da faculdade, foi quando eu escrevi todo o método da escola. Todos os livros, porque a metodologia da escola ela é própria nossa. Sim. Então, assim, foi quando eu escrevi. Foi durante a faculdade. Então, porque eu tinha a minha ideia de que em 2011 eu ia me formar, em 2012 eu tinha que abrir a minha escola. Né? Então, eu tinha 2009, 10 e 11, 3 anos para fazer isso acontecer. Né? E foi quando eu comecei a elaborar os materiais, tal, porque eu já tinha a experiência da sala de aula e eu vi o que funcionava daqui, o que não funcionava dali, e fui fazendo essa compilação. E estando dentro da academia, né, dentro da faculdade, eu comecei a ter acesso a metodologias de ensino, embasamento científico. Então, aí eu fui estudar psicologia de educação, fui estudar uma série de coisas que fossem embasar. Né? O que funciona, por que funciona e como funciona. Como é que o nosso cérebro processa a aprendizagem de idiomas, né? Quais são as habilidades que o ser humano desenvolve. Enfim, eu fui estudar isso um pouquinho mais profundo e na academia a gente já tem essa
esse pezinho ali dentro, né? E eu tive professores maravilhosos, assim, que me apoiaram a todo momento. Que eles iam me indicando, não, lê isso, faz isso, ó, vai ali, procura aquilo. E eu sempre ia consultando meus professores, enfim. E aí foi nesse período que eu concluí todo o material. Quando eu concluí a faculdade, né, em 2011, em novembro de 2011 eu abri o CNPJ. Logo no... Antes de virar o ano, que eu abri no meu aniversário, 5 de novembro. Assim, esse vai ser o meu presente. Eu estou me dando um presente. No dia do aniversário você abriu o CNPJ. Exatamente, eu abri o CNPJ no dia do aniversário. Legal. E ali, quando virou 2011, eu iniciei a escola. Virou 2012, né? Sim, Perdão. 12, virou 2012 ali, eu já abri a escola, né? Mas aí o pessoal fala assim, nossa, mas já abriu a escola? Como assim? Não abri a escola. Eu saí da onde eu estava trabalhando, né? Que eu estava dando aula, né? Inclusive, mas eu saí da onde eu estava. Eu tinha o dinheiro para comprar as cadeiras da sala, de uma sala. Então, assim, eu tenho a foto dessa sala que eu guardo comigo, tipo, para eu não esquecer da onde veio. E olhar então, sempre. Eu olho sempre aquilo, sabe? Porque é fácil a gente olhar para o que a gente tem hoje, né? E esquecer do que a gente passou. Então, eu acho muito importante sempre lembrar disso, sabe? E eu guardo aquilo comigo, então eu aluguei uma salinha. Eu lembro que o meu pai, ele foi lá assinar, né, na imobiliária, o aluguel de uma sala lá no prédio Luiz Pacola. Foi lá que começou. Lá na 15. Na 15. Naquele prédio. Então tinha uma sala vaga lá. Aí eu falei assim, vai ser aqui mesmo. Né? Porque era o que dava... Eu sabia que quando eu saísse da escola, eu estava pedindo a conta, eu só ia ter o salário daquele mês. Certo. O salário dava para comprar 8 cadeiras, juro, é isso, 8 cadeiras e pagar o primeiro aluguel. Era isso que tinha. Então, assim... Aí eu falei assim, é isso, mas vai dar certo. Eu já tinha falado com algumas pessoas, alguns amigos que queriam estudar inglês e tal, enfim. Falei assim, vai dar certo. Então começou daí. Mas essa história a gente pode contar um pouquinho mais profundo daqui a pouco. Vou voltar para a formação. É verdade. Vou voltar para a formação. Né? Essa a gente vai deixar no suspense. Viu? E aí eu falei assim, vou iniciar. Só que aí o que acontece? Quando eu iniciei esse escritório ali como um escritório mesmo de tradução, porque era a minha formação. Correto. Durante a faculdade eu peguei estágio, peguei trabalhos, então eu tinha alguns trabalhos em andamento de tradução. Então eu sabia que tinha uma sala de aula e uns trabalhinhos ali de tradução para ajudar a pagar mais algum futuro ali. Mas se desistissem, né, do trabalho, eu, né, então estava naquela coisa. Mas eu falei assim, o que eu preciso aqui agora, né? Foi quando eu entrei na pós em ensino. Né? Então aí eu fui fazer uma pós em ensino e... que eu já iniciei para entender muito mais profundamente a questão de ensino, já que eu estava me propondo abrir um instituto ali, né? Eu queria entender muito mais profundamente as questões de um instituto. Então eu fui buscar essa informação, né? E ao mesmo tempo eu estava iniciando um negócio. Foi quando um ano depois, que aí eu consegui juntar um pouquinho mais de dinheiro, comecei a fazer a pós de MBA, em marketing da FGV. Sim. E aí eu comecei ali a entender um pouquinho mais do business. Então, eu fiz a minha graduação em tradução, aí eu comecei uma pós de ensino, comitantemente eu fiz o MBA de marketing. Quando eu concluí esse MBA, eu comecei o meu mestrado, já em seguida, né? Que era um mestrado na USP e juntava tanto a área de educação, tradução e juntava também a fonoaudiologia, porque era a área de pesquisa onde eu estava. Certo. Né? Então, era um curso multidisciplinar. Né? Porque eu tinha essa ideia também de dar aula na faculdade. Eu via essa possibilidade. Então, para eu dar uma aula na faculdade, eu vou precisar fazer um mestrado. Né? Eu vou precisar fazer um doutorado. Aí, quando eu concluí o mestrado, eu comecei um doutorado.
Poxa. né? Que eu estou nele ainda. A pandemia atrasou 2 anos do meu doutorado. Não para, não para nunca. E a minha formação está nisso. Então, assim, em termos de estudo, e assim, durante isso, é claro, eu fui procurando outras coisas, né? Então, assim, outras necessidades, eu fui me aprimorando de uma série de cursos, né, extra. Então, assim, a minha formação em termos de estudo sempre foi muito intensa, assim, porque eu sempre vi essa necessidade. Meus pais, inclusive, falam, gente, para de estudar um pouco, menino. Dá uma segurada, né? Você tem que ter um pouquinho mais de vida. Sim, sim. Né? Tipo, vamos... Os pais, né? Eu acho legal isso, porque os pais ou eles estimulam você a um pouquinho mais, ou tipo, calma, a gente precisa ter equilíbrio. Então, eu acho legal os pais olharem pra gente dessa maneira. De, olha, você tá fazendo isso aqui de uma maneira um pouquinho excessiva. Sim. Vamos tentar procurar um equilíbrio, né? Mas assim, sempre apoiando, né? Sempre apoiando e estimulando ali os estudos, enfim. Jamais um pai vai falar, não estuda. Não, imagina. Né? O pai quer mais que você estude. Com certeza. Né? É um orgulho para os pais, né? Ver o caminho, a trajetória que você trilhou. Muito Exato. Legal, muito legal. Tudo isso para falar da formação. Mas, bacana. Fala um pouco pra gente, então, a gente estava falando do método, que todo o processo que você fez para construir esse método. Fala um pouco disso. Então, a gente, numa cronologia aqui na minha cabeça, a gente fala um pouquinho depois do momento atual da escola. Perfeito. Né? Fala um pouquinho mais do método, assim, que acho que é interessante, porque não é uma coisa... Não é todo dia que você encontra a pessoa que constrói um método, né? Que desenvolve um método próprio. Exato. Nessa experiência que eu tive em sala de aula, eu passei por inúmeras escolas, né? Por inúmeros métodos. E eu fiz vários treinamentos de várias metodologias, de escolas super conceituadas, enfim. Né? Só que ali na prática, na sala de aula mesmo, a gente vê o que funciona e o que não funciona. Né? E eu gosto de ter esse pensamento que não existe método perfeito. Correto. Né? Então, assim, não existe método perfeito. Então, assim, todos têm seus pontos positivos, como tudo na vida. Tem os seus pontos positivos e seus pontos a melhorar. Não vou nem falar negativo. Né? São os pontos a melhorar, pontos a realmente... Então, assim, eu sempre procurei. Nossa, o que funciona? O que é positivo? E o que não funciona? Por que não funciona? Aí eu me questionava bastante sobre isso, mas não funciona por que isso? Porque o cérebro ele processa dessa maneira, ou porque, sei lá, a gente precisa desenvolver uma outra coisa antes para conseguir isso. Então, quando eu comecei a perceber isso numa questão mais técnica, eu fui aprimorando o que dava e o que funcionava. Então, na minha própria prática, eu ia testando. Não funcionou desse jeito. Então, e se eu tentar assim? E se eu fizer isso agora? Funcionou aqui. Né? É aquela coisa, vamos imaginar assim, fazer uma receita de bolo. Sei lá, vou fazer da cabeça. Eu acho que vai ovo, acho que vai tal coisa. Sabe? Aí você fala assim, nossa, não cresceu tanto quanto eu queria. Se eu colocar um pouquinho mais de fermento, será que ele vai crescer mais? Sabe? Tipo, e fazendo alguns ajustes, né? Porque a gente tem que ir ajustando e testando. Sem dúvida. Né? Esse teste ele é muito importante. Né? Só que esse piloto, quem sempre fez, fui eu. Né? Então, assim, eu planejava aquela aula, desenhava aquela aula, pesquisava, fiz essa compilação, vamos ver como que isso está funcionando. Não, isso funcionou. Beleza. Né? Então, e eu fui fazendo toda essa compilação. Então, por exemplo, num curso de inglês, o que a gente precisa ter? Existe hoje, por exemplo, as provas de proficiência. Porque quem que vai estudar inglês almeja o quê? Almeja ou ter diversão, lazer, viajar, assistir filme, escutar música em inglês, né? Entender o que está falando. Né? Tem esse lado do lazer e tem o lado profissional. E tem o lado acadêmico. Né? Então, assim, são 3 áreas, se a gente for pensar. Quem vai trabalhar com a língua, porque precisa da língua para se comunicar. E tem aquele também que vai usar a língua para estudar engenharia nos Estados Unidos, o que seja. Né? Vai fazer um mestrado em outro país, vai fazer um mestrado sanduíche, doutorado sanduíche. Então, eles precisam prestar essas provas de proficiência. E o que essas provas de proficiência elas cobram? As diretrizes internacionais de língua. Então, existe, né, o Common European Framework for Languages, que são essas diretrizes
que definem o que é um falante básico, o que é um falante intermediário, o que é um falante avançado. E eu fui estudar isso profundamente para entender o que um aluno básico precisa saber, um intermediário precisa saber e um avançado precisa saber. E eu fui compondo todo o material em cima dessas diretrizes, em cima de, olha, aqui ele precisa saber conversar sobre assuntos de trabalho. Qual é o vocabulário que ele precisa? Fazia toda a compilação de vocabulário, fazia todo um estudo, organizava, montava aquela aula e ia compondo. Né? Então, assim, mas é um trabalho que é muito intenso, é de muito estudo, de muitas horas. Né? Ali de estudo e de desenvolvimento. E aí eu pegava aquilo e ia praticar. Ia colocar aquilo ali. Né? Então, depois que isso foi feito, eu falei assim, então agora eu preciso pilotar. Então eu pegava aquele material, ia para a sala de aula e testava. Então assim, essa foi a primeira parte, o desenvolvimento, e depois a parte da aplicação. Né? Porque nesses 3 anos que você desenvolveu, você desenvolvia e já fazia os testes ali em laboratório. Né? Exato. Assim, exatamente. Está funcionando. Né? Exatamente. Então eu ia fazendo os testes. Né? Então, e aí eu consegui compilar esse material. Né? Uma primeira versão. Quando eu abri a escola propriamente dita, né, aí que eu falei assim, agora eu vou contratar alguém para vir trabalhar comigo. Eu preciso agora de mais um professor comigo, mais uma professora, né? Então eu falei assim, agora eu preciso de mais alguém. Como é que eu vou ensinar essa metodologia para a pessoa? Então aí eu comecei uma outra fase, né? A outra fase. Então agora uma coisa é você ter um método ali de ensino, agora é como que eu vou ensinar alguém a usar aquele método? Né? Então, assim, eu gosto de pensar que em empresa, né? Basicamente, a gente tem produto, processos e pessoas. Né? Então, assim, é claro que tem muitas outras coisas, mas a tríade ali principal é o produto. O produto eu já tinha, que era o material. Certo. Só que eu não tinha ainda os processos para aquilo. Porque eu sabia como eu fazia. Mas estava na sua cabeça. Mas estava na minha cabeça. E no seu material. Exatamente. Enfim. E aí esse processo ele precisava ser externalizado a ponto de eu conseguir ensinar alguém a fazer o que eu estava fazendo. Então foi quando eu comecei a desenhar os processos da escola. Né? E aí depois que eu já estava com esses processos definidos, né? Tipo, a nível simples, né? Porque a gente começa com o mínimo, né? O mínimo necessário ali para iniciar, aí a gente vai... Entram as pessoas, porque eu preciso de pessoas para me ajudar, porque ninguém faz nada sozinho. E escalonar. Então, assim, teve um momento onde era eu realmente ali, que era aquele estudo, desenvolvimento daquele produto. Né? Mas agora, só o Diego já não basta. Eu preciso de uma equipe, eu preciso de um time que esteja ali dando aquele apoio, que consiga transmitir aquilo de uma maneira eficiente, né? E com sucesso, buscando resultado. Então, foi quando eu comecei a focar em processos e pessoas. Né? Então, quando eu contratei já essa primeira professora, automaticamente, eu comecei a ensiná-la, tipo, o que eu fazia. Né? Então, a gente começou esse processo de formação. Por uma outra ótica ali. De uma outra ótica. Né? Então a gente começou uma dinâmica de que ela tinha que aprender como eu fazia ali o processo, né? E executar aquele processo para ter o mesmo resultado. Né? Então esse foco em qualidade para mim sempre foi muito importante. Né? Independentemente de quem está fazendo, o resultado tem que ser o mesmo. A qualidade tem que ser a mesma. Sim. Né? E para isso você precisa de uma equipe nota 10, que eu tenho uma equipe nota 1000. Legal. Eu tenho uma equipe nota 1000. Isso é bonito de ver. Reconhecendo o trabalho da equipe. A gente, como você falou, a gente não é nada sozinho. Né? Não é. A escola são as pessoas que estão ali. Né? Os alunos, todos os professores, o administrativo e eu que estou ali também. Né? Como um maestro ali, né? Tentando dar um direcionamento para a orquestra. Hoje você não dá aula mais. Dou aula também. Você consegue. Dou aula também. Contratempo nessa... eu gosto de estar na sala de aula, porque os tempos mudam.
o que a gente fazia há 10 anos atrás, não necessariamente a gente consegue fazer exatamente hoje. Porque as pessoas já não são mais as mesmas. Muda-se muito, né? Então a gente tem, por exemplo, uma série de comportamentos que a gente lida hoje que a gente não lidava antes. Um pós-pandemia, por exemplo. Né? Então, por exemplo... Mudou muito comportamento. Exato. O pós-pandemia, a gente percebe que ocasionou uma série de mudanças, né? Em tudo. Né? E isso influencia nas pessoas. Então, assim, a gente sempre está focado nas pessoas. Então, a gente olha para aquele aluno, por mais que você tenha um método ali, o professor ele entra na sala de aula com uma coisa personalizada para aquela aula. Então, ele vai dar... O conteúdo é o mesmo. Sim. Só que os alunos não são. Então, você pode dar a mesma aula para 20 turmas, que vão ser as 20 aulas diferentes. A metodologia é a mesma, os processos são os mesmos, mas a atenção e as pessoas já não são as mesmas. Certo. Então, eu gosto de estar na sala de aula porque eu gosto de acompanhar essa evolução. E quando a gente faz reunião pedagógica, por exemplo, de conseguir dialogar junto com os professores. Olha, eu percebo isso. Vocês percebem isso? O que vocês percebem que eu não estou percebendo? Como que a gente vai ajudar esse aluno que está com a dificuldade X? Como é que a gente faz? Mas faz todo sentido. Se você afastar da sala de aula, você vai perder a essência do negócio. Exato. E perco a referência. Também. Né? E perco a referência do mercado do ensino, né? Sim. Da sala de aula. Então, é importante acompanhar. Por exemplo, a gente tem uma tecnologia hoje que a gente não tinha. 10 anos é um gap muito grande. Se a gente for pensar em tecnologia, né? Hoje a gente já está falando de inteligência artificial. Né? Então, assim, como isso vai influenciar na sala de aula, a gente não sabe muito bem ainda. Mas a gente tem que acompanhar isso. Né? E é um trabalho constante. Então, por isso que eu gosto de estar à frente de tudo ali. Ter um pezinho em todos os departamentos para realmente ter essa percepção junto com eles e ajudá-los. Né? O intuito meu é realmente estar junto com eles. Né? É fazer junto. Né? Não é mandar fazer. Vamos fazer junto. Né? A escola você abriu em 2012, você 2012. comentou, né? Tá. São 11 anos de escola. A gente completou 11 anos esse ano. Que inclusive eles inauguraram um prédio agora maravilhoso na esquina aqui da 28. Da 28. Fala um pouquinho do prédio. Esse prédio aí foi um outro sonho. Né? Aquele sonho de materializar, né? A escola da sua cabeça, assim, né? Tipo assim, o que eu imaginava de uma escola. Porque assim, eu peguei lá no início, né? Eu peguei um escritório primeiro, depois eu peguei uma casa e a gente adaptou a casa. Sim, então, aqui na 28 foi o segundo local. Isso, na 28 de abril foi o segundo local. Um lugar bem visível. Isso. Ali na 28, onde a gente ficou 10 anos, ali foi o segundo local. Ali do Pacola, a gente já veio para 28. E ali era uma casa, e o que era quarto virou sala de aula, os banheiros a gente deu uma adaptada e tal. Então, assim, a gente foi ajustando uma casa para uma escola. Então, a gente pegou uma casa e adaptou. Mas eu tinha esse sonho de ter uma escola desenhada para as necessidades de uma escola, com uma infraestrutura de escola. Subir como escola mesmo. Subir como escola. Do prédio é uma escola. Exatamente. Então, assim, uma escola ela tem outras necessidades. Né? Então, por exemplo, lá a gente tinha salas de tudo quanto é tamanho. Hoje a gente tem uma sala de um tamanho específico para o que a gente precisa. Então, assim, a gente fez realmente um ambiente planejado para oferecer o melhor para os nossos alunos. Né? Que esse é o nosso intuito sempre, né? Oferecer o melhor sempre e aprimorar cada vez mais. Legal. Então, ela veio como um presente aí de 11 anos para a gente. Vale a pena né? conhecer. De muito planejamento. Né? A gente tem que ter muito planejamento financeiro, muito planejamento para conseguir, né? Materializar aquilo ali. Aquele sonho. Muito bom. E os diferenciais da escola? Conta um pouquinho pra gente. O que é diferente da Master? A gente tenta fazer tudo diferente. Tudo pra gente, a gente tem um valor muito forte lá, que é a inovação pra gente. Tá? Então, assim, inovação não é necessariamente a gente criar algo
do zero, mas sim a gente aprimorar e fazer realmente a mesma coisa, só que melhor. É a busca constante. É a busca né? de melhoria constante, Sim. né? Melhoria contínua. E assim, ali a primeira coisa que eu tinha em mente é que eu queria aulas diárias. Então, esse era um primeiro ponto que era muito importante para mim. Que é um diferencial. Que é um né? grande diferencial, porque é mais importante você ter contato diário com a língua do que você pegar um dia e estudar 10 horas seguidas. Para sua aprendizagem, para o seu cérebro, o processamento ali, ele é muito mais benéfico e proveitoso você estudar todo dia um pouquinho. Né? Então, é melhor a gente pegar e fazer aulas diárias, né, do que focar em ter aula uma vez na semana, por exemplo. É claro que tem muita gente que tem problema de agenda e só tem um dia para fazer. É melhor fazer um dia do que não fazer. Sim, sem dúvida. Né? Mas é melhor a pessoa ir lá e focar e fazer um dia do que não fazer. Tá. Né? Mas assim, se a pessoa tem a oportunidade de estudar todos os dias, esse é um dos primeiros diferenciais. Por quê? Quando você viaja para o exterior, por exemplo, o que você tem de contato? Diário. Então a gente tem muito essa crença de que eu só vou aprender inglês se eu for para outro país. Eu tenho essa crença de que, nossa, eu só vou aprender inglês se eu morar 10 anos nos Estados Unidos. Tá. Isso é um mito. Né? Eu me tornei fluente na língua sem ter viajado. Tá. Né? Então, assim, mas a questão é que eu sempre estudei diariamente. Ao E invés de cientificamente... Um dia intenso é como uma Exato. academia. Vamos É como fazer uma academia, comparação. exatamente, é igual melhor academia. um pouquinho por dia do que chegar um dia Um dia lá você treina e... braço, no outro você treina perna, no outro... né? Você faz aquele treino porque o cérebro é um músculo. Sim, sim. Né? E a gente tem que ir exercitando. Estimular né? todos os dias. Tem que estimular ele Fantástico. todo dia. Então, assim, a primeira coisa que eu queria é aulas precisam ser todos os dias. Inclusive, quando eu iniciei era de segunda a sexta. Eu não queria que o aluno tivesse contato só com um professor. Que ele tivesse a experiência de só converso com o Diego, só converso com o fulano. Eu não queria isso. Eu queria que ele tivesse contato com várias pessoas falando inglês. Por isso que a gente criou o rodízio dos professores. Então, cada dia que ele ia para a escola, ele tinha aula com um professor diferente. Não é um professor só. Não é um professor só. Que legal. Então, cada dia que ele vai para a escola, ele tem aula com um professor diferente. O professor do outro dia vai dar sequência no conteúdo, Ok. vai usar a mesma metodologia, vai usar o mesmo processo e vai dar sequência. Entendi. O resultado vai ser o mesmo, inclusive vai ser melhor, porque ele está ouvindo uma outra pronúncia, uma outra velocidade, um outro sotaque. Porque quando a gente viaja, a gente tem contato com Não é uma inúmeras pessoa pessoas. só. Né? E tem muita gente, às vezes, que estuda, por exemplo, VIP, com um professor só a vida inteira. E a pessoa só consegue conversar, só ganhou intimidade Se com solta aquela somente pessoa. com aquela pessoa. Então você precisa criar essa socialização na língua. Então eu queria criar essa socialização, não só entre os alunos, mas que tivessem vários professores dando as aulas. Né? Muito bom. E assim, um outro ponto, né, é a conversação. Então, o nosso foco não é a gente fazer você decorar vocabulário, tradução. A gente não trabalha com tradução. Que é a né? parte, vamos chamar assim, a gramática é a parte chata do inglês. Vamos falar assim. A gramática é um ponto tão complicado porque, assim, todo mundo odeia, mas todo mundo quer. Viu? Mas o que eu falo é que, assim, Mas- acho que o que impacta, o que desanima as pessoas na De escola ter que estudar? o tempo todo na escola. Então, se você mostra primeiro a paixão pela conversação, não sei. Eu tô falando da minha cabeça, Aham, tá? sim, sim. É uma percepção minha. De repente, deixar a gramática para a segunda parte. não A sei, gente ensina gramática de uma maneira automática. Assim como você aprendeu português. Tá. Então, a gente partiu de um princípio de alfabetização na língua. Então, a gente não chega lá e fica traduzindo as coisas para você. Eu pego isso aqui e explico isso aqui para você em inglês. Tá. Então, this is a table. Pois, eu te mostro, eu não preciso traduzir. Tá fazendo uma associação de... Exato, então a gente Legal. vai associando, vai aprendendo Que é o de formato uma de maneira- aprendizado de uma criança. de uma quando criança. vai- Exatamente. Então a gente parte do Brilhante. princípio de uma alfabetização. Né? Então é você aprender a língua naturalmente. Né? E então assim, esse era um outro princípio que para mim era muito importante a gente ter, né? Que é essa aprendizagem, essa comunicação naturalizada. Tá. Ela acontecer de uma forma natural que deixasse a aula dinâmica, divertida. Então tem gente que brinca e fala assim, nossa, eu venho para cá e é mais do que uma aula de inglês, parece uma terapia, porque
É uma conversa, é um diálogo. É como se a gente estivesse fazendo essa conversa aqui, só que em inglês. Tá. Né? Então, assim, tudo vira motivo de diálogo. Né? É o que eu falei, não tem aquela percepção, nossa, tô indo Exato. estudar, né? É claro que em algum momento a gente fala assim, olha, aqui a gente tem que usar isso por conta disso, Certo, disso. certo. Então a gente dá essa explicação, né? A gente dá a informação gramatical ali, mas de uma maneira mais tranquila, sem aquele peso de que você tem que ficar decorando gramática, enfim. E né? aí é que o aprendizado flui mesmo. Exatamente. E fluir, as pessoas conseguem se comunicar e ter uma fluência muito mais natural. Né? Ela consegue alcançar esse nível de comunicação muito mais fluida. Né? É isso que é o mais importante ali pra gente, o resultado. Né? E a gente percebe esse resultado desde o primeiro livro, desde a primeira aula, na verdade. O aluno já fala inglês. É porque a gente não fala nada português com ele. Se ele não sabe, ele tem que se virar para explicar. Não, a gente tem uma metodologia. Então, os 5 primeiros minutos a gente explica ali o básico. Ó, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá? E vamos. E aí a gente vai com movimentações, a gente vai mostrando e tal. Daqui a pouco a pessoa já está entrosada com o negócio. A hora que ela vê, ela está falando, que ela nem sabe por que ela está falando, mas ela está falando. Né? Mas tem uma estratégia por trás disso. Tá. Isso é uma curiosidade minha. Tem muito a ver também a timidez, né? Às vezes a pessoa até tem a informação dentro dela, mas ela tem a vergonha de, eu não sei se de externalizar. Errar, ensinaram para nós adultos que a gente não pode errar, né? Sim. Não sei em que momento da história nossa que determinaram que a gente não pode errar. Né? O ser humano é um ser falível, né? A gente erra Eu erro a todo dia. momento. Né? A questão é como a gente lida. Então, a questão acho que seria ensinar não que a gente não pode errar, e sim como lidar com o nosso erro. Sim. Né? E ali na sala de aula a gente deixa muito claro isso de que errar é normal, gente. Errem. A gente quer que você erre porque você tentou. É mais importante você tentar. Errou, a gente te ajuda da maneira certa do que você não tentar. Né? Então, assim, a gente lida com essa questão do erro de uma forma mais naturalizada. Tipo, gente, erra. Errar aqui dentro pode. Sabe? E se errar lá fora também, dá risada e tá tudo certo. Tem tanta gente que fala... Eventualmente a gente fala coisa errada em português. Vai. Não é? Não sai um nós vai de vez em quando? Né? Então, qual que é o problema? E as pessoas entendem, né? Entendem. Então, tudo certo. Então, tudo certo, dá risada ali boa. Né? É claro, se a pessoa vai trabalhar com isso, exige um nível maior de formalidade. Né? Então, o contexto ele é muito importante, mas a gente não precisa pesar isso de uma maneira, né, que a pessoa se trave ao ponto de não falar. Que é onde entra o bloqueio. Né? Que as pessoas falam, nossa, sou bloqueado, não consigo falar. Então, assim, como a nossa escola ela surgiu para adultos. Todo o material, tudo que foi desenvolvido para a escola foi pensando em aulas para adultos. Então, quais são as necessidades dos adultos? Quais são as crenças dos adultos ali? O que ele acredita? Que ele não aprende por causa disso, ele não aprende por causa daquilo? Como é que a gente quebra isso? Como é que a gente lida com isso psicologicamente ali na sala de aula? Né? Então, a gente dá aula para crianças, a gente tem muitas crianças. A gente dá aula para crianças, mas a aula de criança surgiu 4 anos depois que a gente iniciou a escola. Que é um mecanismo totalmente diferente dos adultos. Também intensivo para as crianças, mesma carga horária. A metodologia é a mesma, só que muda-se o quê? O contexto, porque a gente não vai falar de trabalho, a gente vai falar de escola. Né? E a gente acompanha o conteúdo escolar. Então, se ele está vendo, por exemplo, 2 mais 2 na escola, 2 mais 2 é 4, a gente está vendo que 2 plus 2 equals 4. A partir de que idade? A gente trabalha a partir de uns 7, 8 anos. Estando ali pré-alfabetizado, a gente já consegue fazer a admissão na escola. Né? Então, e as crianças surgiram por pedido dos pais. Os nossos alunos queriam que os filhos estudassem com a gente. Que é prova social melhor que essa? Então, os pais não, porque a gente quer que os filhos estudem aqui, a gente quer que os nossos filhos estudem aqui. E aí... passou-se ali uns 4 anos preparando esse material, né? Começou o desenvolvimento do zero de novo, agora focando nas crianças. Né? E aí a gente tem o curso ali, tanto para as crianças nessa faixa etária, e principalmente, por exemplo, para o pessoal de ensino médio. Hoje, um aluno nosso que começa no primeiro colegial, praticamente quando ele termina o terceiro, ele já está fluente para entrar na faculdade. Nossa. Então, assim, ele entra na faculdade fluentíssimo já. Com um nível de fluência alto. Então, para ele dali ir para
pro mercado, enfim, e buscar estágios, é muito mais vantajoso para ele, inclusive, né? É um diferencial que aquele aluno tem. Entrou na faculdade já com o inglês avançado. Muito bom. Você tem planos de escalonar mais e mais o sistema? Porque hoje você tem o business local, a escola local. Você tem planos porque é muito legal a iniciativa sua de fazer isso virar uma franquia mesmo. Isso. Em 2017, eu me formei, inclusive, como consultor de franquias para entender o mercado de franquias e pensar todo esse processo. Então, a gente abriu em 2017, inclusive, a unidade de Botucatu. Já com esse pensamento de então, franquia. a unidade de Botucatu ela já é um piloto da franquia. E aí, em 2019, a gente abriu a de Bauru. Tá. Então, hoje a gente atua presencialmente em Lençóis, Botucatu e Bauru, com escolas presenciais. Sim. A termos de online, a gente atua em 10 estados do Brasil, Nossa, que isso veio com a pandemia. que legal. Inclusive, né, a pandemia teve esse outro lado Sim. pra gente, né, que a gente foi para o online muito forte. Foi uma forma de conseguir escalonar mais rápido, forçado. Né? Exato. E muitos alunos que tinham mudado de cidade, por exemplo, a trabalho, eles voltaram. Tá. Porque eles queriam no online. Porque assim, ele era de Lençóis, estava lá no livro 7, quase concluindo o curso. Ele mudou para Curitiba. Agora ele tinha a oportunidade de concluir o curso dele. Não tem mais a limitação. Não tem mais a limitação, né? Então, assim, eu já vinha, inclusive antes da pandemia, eu já vinha fazendo todo o planejamento para que a gente fosse fazendo essa migração para o online. Tá. É que a pandemia falou assim, vai para o online. Não tem como. Entendeu? Aqui então, na agência ela pegou. por isso, Exato, ela pegou aquele projeto que eu tinha na gaveta e fez. Diego, a hora é agora. Pá! Né? Tipo, e a gente teve que executar o projeto. Então, assim, pra gente, foi um processo, vamos dizer assim, que já estava planejado, tinha já os nortes ali para dar aquela sequência, né? Que foi onde a gente entrou no online. E a gente hoje atende 10 estados brasileiros e 7 países, contando com o Brasil, né? Que legal. Que a gente tem alunos, por exemplo, que estavam nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Portugal, Argentina, e eles falam, não, eu quero voltar. Então, quer dizer, o aluno ele tá lá, mas ele continua fazendo o curso com vocês. A gente. Exato. Inclusive, para ele é vantagem, né? Porque ele ganha em dólar e paga em real. Viu? 5 vezes mais barato. Esse aí, para ele, tá 5 vezes mais barato. Viu? Por aí. Né? Muito bom. Lençóis está passando por uma fase ímpar, né? A gente está com diversas empresas chegando, projetos novos acontecendo, muitos empresários que passaram por aqui conversando com a gente, falando de planos futuros, né? De aumento da cidade, seja na construção civil, no mercado de empresas. E a demanda por línguas também, nós temos a Bracel aqui na cidade, que exige o inglês, né? Exato. Isso, fala um pouquinho, você está no front ali, lida com isso, como que está essa demanda? Procede essa informação? Procede. Lençóis é uma cidade privilegiada, vamos dizer assim, por uma série de questões, tanto a oportunização que ela dá para você empreender. Então, uma cidade que te dá essa oportunidade, né? Você encontra essas redes de apoio com muita facilidade através do Sebrae, através dos centros, né? Da própria cidade, que oferecem o apoio, né? Para quem está querendo começar. Tá. E assim, a cidade está crescendo muito. E com essas empresas vindo para cá, inclusive, vem muito estrangeiro. Junto. E principalmente o pessoal que trabalha no front ali, tipo, com os clientes, eles estão sentindo essa necessidade de preciso passar a atender um americano. Mas assim, eu fiquei muito feliz porque todos os nossos alunos, eles conseguiram vagas nessas empresas por conta do inglês. Então, assim, essa internacionalização da cidade, ela está sendo um orgulho muito grande para a gente, porque está mostrando o resultado que realmente a gente consegue oferecer para o aluno. Tá. Né? Aquele aluno que estava ali, às vezes ele está na metade do curso e já conseguiu uma outra vaga na empresa por conta do inglês, porque ele já consegue se comunicar. Sim. Um aluno que está ali nos 3 primeiros módulos, ele já consegue se comunicar com a pessoa. Então, você já vê essa movimentação e esse resultado.
Então, assim, a cidade está aquecida e o pessoal precisa procurar. Tem que se mexer. Precisa se mexer. Fica a dica. Porque, assim, a oportunidade, ela passa. Sim. Né? Ela passa na sua frente. A gente tem que estar preparado para pegar ela. Sim. Então, às vezes, a gente fica esperando uma oportunidade e quando ela vem, a gente não está preparado para pegar aquela oportunidade. Mais, né? Aí já não dá mais tempo. Né? Então, perde venda, perde uma série, né, de possibilidades. Sim. Então, assim, a pessoa tem que se preparar, porque está cada vez mais aquecida essa questão da necessidade da língua inglesa. E essa informação que eu falo que a gente ouviu já de vários empresários aqui, é que além da indústria, tem um ecossistema que alimenta ela, Exato. que também tem coisas de fora vindo. Então, exatamente. Demanda de inglês, eu acho que pelo menos os próximos, bastante tempo. Exato. Exato. Tem que se mexer. Em resumo, isso. Tem que ir lá conhecer a Master. Vem conhecer a Master. Com certeza o resultado é garantido. Fala um pouquinho para mim, qual que é a sensação de ser escolhido pela população Master, todo mundo votando na Master e a vitória? É uma alegria sem tamanho, assim. É realmente uma coroação ou um presente que como um reconhecimento mesmo, né? Pelo trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho muito sério, né? Apesar de a gente ser um business, né? A gente é um negócio, a gente é um negócio educacional. Tá. Então a gente olha primeiro como educação, depois como negócio. A consequência, né? O negócio. Exato. Então, assim, o negócio é a educação, mas a gente não perde de vista a educação, que é o principal do nosso negócio ali, né? Então, a gente quer o quê? Que o aluno venha e tenha resultado, quer que ele aprenda. E quando a gente recebe esses votos, é porque ele, né, o próprio aluno votou, são os familiares que percebem que o filho, ou que o irmão, ou que o primo conseguiu alguma coisa. Então, assim, vem como um reconhecimento mesmo desse trabalho que a gente faz, com essa responsabilidade educacional que a gente tem. Aí eu fico muito, muito feliz mesmo. E esse ponto que você falou em determinado momento agora há pouco, que as pessoas te veem e veem o inglês na testa, tem um lado bom disso que é a sua imagem, que é muito forte com isso, né? É Exato. O branding seu que tá bem gravado ali. É incrível. Eu vou na padaria, Diego do céu, preciso voltar a fazer inglês. Preciso fazer, nossa, eu preciso começar. Olha pra mim e já fala isso. Isso é bom. E o pessoal da escola também, os professores falam a mesma coisa, o pessoal do administrativo sai com o uniforme, né? Que a gente anda com o uniforme. Eu brinco que isso aqui é minha segunda pele, né? eu fico com o uniforme o tempo todo. E onde eu vou, o pessoal fala assim, nossa, você é da Master, eu preciso ir lá fazer inglês. Né? Então, assim, é super bacana esse reconhecimento e reflete nesse prêmio incrível que é super... importante para a cidade, vem premiar realmente as empresas pelo trabalho que elas vêm desenvolvendo, né? É essencial, porque isso motiva cada vez mais todas as empresas que estão ali vão realmente se sentir motivadas a continuar oferecendo esse excelente serviço, né? Essa excelência em serviço, né? Muito bom. Bom, pessoal, falei para vocês, ia ser um papo incrível, pessoa incrível e de uma humildade aqui. Ele montou, eu estou até agora maravilhado, ele montou o método dele, ele chuta, ele pega a bola lá no gol e ainda joga no meio de campo. É incrível, eu não sei como ele consegue tempo no dia dele. E aí eu aproveito para agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. O seu precioso tempo. E no dia 21 a gente se vê no clube. Com certeza. Vou te aplaudir lá com... Estaremos lá. Com a maior felicidade, que é uma vitória merecida. De todos nós. E obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço a toda a produção, agradeço a todos que votaram na gente também. O seu time, né? Ao meu time, que eu já falei que é nota 1000, é nota 10 mil. Reconhecimento fantástico. Então, assim, agradeço a todo mundo mesmo por isso e muito obrigado novamente. Legal, gente. Bom, é isso. Obrigado. Continuem assistindo o nosso canal, inscrevendo, dando like e compartilhando essas histórias aqui que deixam a gente arrepiado de ver que as pessoas que conseguiram concretizar um sonho, né? Imaginaram lá atrás, correram atrás e está aqui a prova viva, o Diego com a gente. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.